Bem, pessoal, olá de novo. Estamos agora na competência 3, a última competência, onde falaremos sobre o balanço de pagamentos, tá? Então, o que vem a ser o balanço de pagamentos? Ele é um registro contábil e financeiro de todas as transações financeiras ou não realizadas entre países. Essas transações são realizadas pelo Banco Central também, assim como aquelas outras operações que a gente estudou na competência 1 e 2. Então, a estrutura de um balanço de pagamento, ele é definido pela natureza das transações, tá? Em duas grandes categorias, que são dois grandes grupos de contas. São chamadas transações correntes e a conta capital e financeira. No quadro que vocês estão vendo no seu vídeo, se refere exatamente ao balanço de pagamento hoje que a gente usa no Brasil. É um balanço de pagamento do Banco Central, foi retirado de lá. Ele está resumido, porque existem várias subcontas dentro dessas grandes contas, dessas duas grandes contas. Na primeira grande conta está concentrada, ela registra o comércio de bens e serviços, tá? E de todas as transações não financeiras. Já na segunda, são registradas as movimentações financeiras. No Brasil, o balanço de pagamento é elaborado pelo Banco Central, como já falei, que usa a metodologia do FMI, tá? Do Fundo Monetário Internacional. É por isso que eu anexei um texto para vocês entenderem um pouco o papel do FMI no balanço de pagamentos. Anexei as atividades de vocês. Na prática, aluno, quando uma pessoa ou uma empresa compra algum produto fora do país, ou compra, ou vende, né, ou exporta, tudo isso é registrado nesse balanço de pagamento, tanto produto como serviço, tanto bens como serviços, né? Então, essas transações, todas elas, são aqui registradas. Quando se remete, por exemplo, dinheiro para alguém fora do país, ou quando se recebe dinheiro de outro país, é registrado no balanço de pagamento. Quando o país toma empréstimo de outro país, também é registrado no balanço de pagamentos. Cada um na sua devida conta. Cada registro é feito na sua devida conta. Então, a gente vai ver essas subdivisões mais à frente. Há algum tempo, esses registros é feito já em dólar, justamente para poder a gente comparar os balanços de outros países. Então, a gente vai poder comparar o nosso balanço de pagamento, o nosso resultado financeiro externo com o Chile, com a Argentina, com países da Europa, enfim. Por isso que é feito, todos são feitos em dólar, todos os balanços de todos os países. Dessa forma, a gente consegue comparar, fazer as comparações, né? Então, como ele registra várias contas, é chamado também de registro contábil nacional. Na conta de transações correntes, por exemplo, estão registradas algumas subcontas. Aí a gente tem a balança comercial, a balança de serviços ou simplesmente serviços, a balança de rendas ou simplesmente chamamos de rendas e as transações unilaterais correntes. Então, assim, temos no seu vídeo uma fórmula, uma equação realmente matemática, onde as transações correntes é igual à balança comercial mais a balança de serviços mais a balança de rendas e mais as transações unilaterais correntes, tá? Balança comercial. Vamos falar um pouquinho da balança comercial. Ela registra todas as operações de importação e exportação, né, que se realizam entre os países. Registra também as operações em ouro metal, propriamente o metal, não a moeda, tá? As exportações, elas são contabilizadas como receita, tá? Que são vendas realizadas, né, entre as nações, e as importações, elas são as compras realizadas pelo nosso país, né, a outras empresas estrangeiras, tá? Elas são contabilizadas como despesas e entram com sinal negativo. Então, a balança comercial, na verdade, é um resultado líquido, né, entre exportação menos importação. Na verdade, é um saldo, né, que pode ser positivo, superavitário, onde as exportações são maiores do que as importações, ou deficitário, onde as importações são maiores que as exportações, tá? Há esse conceito muito importante do sinal, que a gente deve observar.
Então, toda importação entra com sinal negativo, ele diminui o balanço de pagamentos no geral, no final. E todas as exportações, elas entram com sinal positivo. Tá? Então, isso é uma questão de interpretação, propriamente. Vocês têm que saber analisar, né? No final, vocês vão estarem aptos a analisarem o balanço de pagamentos. Essa conta balança comercial, ela tem uma maior expressão no balanço de pagamentos, porque ela tem um maior peso, na verdade, né? Termina por realmente influenciar todas as demais contas. Lembrando que o registro no balanço de pagamentos ele é feito anualmente, a gente pode acompanhar ano a ano, certo? A balança de serviços, ou simplesmente serviços, ela registra todos os serviços trocados com o exterior. Então, por exemplo, as viagens internacionais. Viagem não é bem, não é produto propriamente, é serviço. Então, quando, por exemplo, o João é brasileiro, ele deseja viajar ao Japão e levará moeda estrangeira, né? Quase sempre é o dólar. Então, esse valor transportado por ele vai ser gasto no Japão e não no Brasil. Digamos agora que Jennifer, americana, ela venha para o Brasil e traga dólares, né? Então, essa quantia entra como receita na balança de serviços, porque ela vai gastar todo aqui no Brasil. Outro exemplo que é registrado nessa balança são os transportes, fretes, né? Na verdade, quando você deseja fazer uma viagem internacional, você gasta com a passagem numa companhia internacional, então esse registro é feito na balança de serviços. Seguro relacionado à movimentação de pessoas. Você também faz seguros da sua bagagem, de equipamentos que você envia para fora e às vezes você contrata seguros estrangeiros, né, de outra bandeira. Então também é registrado na balança. Serviços governamentais, como por exemplo, gastos com representação diplomática, efetivos militares no exterior, né? Contribuições nacionais para fundos e organizações multilaterais, é feito também nessa conta. Outros serviços, direitos autorais, telecomunicações, patentes industriais. Então, essa conta é um saldo, na verdade, também, que ela pode ser positiva ou negativa, né? De acordo com o que entra e o que sai, tá? Então, a gente tem no seu vídeo aí uma formulazinha também, que é a balança de serviços é igual às exportações de serviços menos a importação de serviços. Balança de rendas. São registrados nessa subconta, né, as seguintes rendas: salários e lucros, lucros de dividendos, né, de pessoas que têm empresas e desejam enviar o seu lucro para fora do país. Juros de empréstimos, juros de títulos de dívidas, enfim. Na estrutura anterior que a gente usava anteriormente, as rendas de investimentos lucros eram registradas na conta serviço, hoje é registrada nessa conta de rendas. As transferências unilaterais correntes, né? Elas também são denominadas de transferências não retribuídas. O que quer dizer isso? Não tem uma contrapartida, como nas exportações. Quem exporta, alguém está vendendo e alguém está comprando na exportação. Na importação também, alguém compra e alguém vende. Então, alguém está pagando e outra pessoa está recebendo. Nesse caso das transações unilaterais, o dinheiro, a moeda estrangeira, a moeda só vai de um país para outro, só é transferida. Na prática, são as transações onde não há retorno, ela segue unilateralmente, né, para uma única direção. São exemplos disso, os donativos, né, as operações das ONGs, das ONGs, os auxílios a instituições beneficentes em outros países, e a instituições religiosas, as reparações de guerra, as ajudas entre países, as remessas também, né, de alunos, de filhos que moram no exterior, enfim, são essas transações. Vamos falar um pouco agora sobre a segunda grande conta, grande categoria de conta. Falamos sobre as transações correntes, né, que eram operações de bens e serviços e tudo que não era financeiro. E agora vamos falar um pouco sobre a conta capital e financeira, que são os registros financeiros feitos nessa conta. Então, eles são representados pelas amortizações de dívidas, empréstimos e financiamentos. Lembrem que os juros desse empréstimo é realizado na conta de transações correntes e na conta de rendas, tá? As amortizações do capital também,
investimentos diretos estrangeiros, né, investimentos em carteira e derivativos. Esse não é um assunto que eu vou poder entrar com vocês, porque realmente não faz muito parte do nosso escopo. Mas se vocês forem observar o balanço de pagamento real, existem várias subcontas dentro dessas subcontas. Estão todos os registros feitos lá. Então, seria bom eu faço a indicação que vocês entrem no Banco Central e olhem o balanço de pagamentos completo, tá? Com essas duas grandes contas. Temos agora dentro dessa conta capital e financeira também os erros e omissões que são registrados aqui, ou seja, divergências, né, entre fluxos de entrada e saída desses recursos são feitos nessa conta. Por fim, existe o saldo total do balanço de pagamentos, que pode ser um superávit ou um déficit, tá? Ele é o resultado final que revela realmente a posição de um país em relação à sua riqueza, aos seus recursos, tá? As transações externas. E quando ocorre déficit, os governos tentam ajustar isso, né? Reverter a situação. Como? Eles fazem abertura para investimentos estrangeiros, né, aumentando a taxa de juros, tornando o país mais atraente para investimentos, ou então eles podem tomar empréstimo. Dessa forma, o país se endivida mais. Então, é mais complicado reverter uma situação de déficit dessa forma. Já um superávit indica o contrário, né? Um ingresso, um aumento desses ativos, desse dinheiro externo no país. Só que esse superávit persistente, ele pode implicar numa acumulação muito grande de capitais dentro de um país, e isso pode forçar um processo inflacionário. Tá? Lembra-se que a gente viu que quando há muita moeda em circulação, as pessoas compram muito. Então, no caso de moeda estrangeira vindo de outro país, entrando muitas reservas, a gente pode ter um aumento de compras por parte das pessoas, dos agentes, das famílias, e isso pode ocasionar novamente um processo inflacionário. Então, quando a gente vai analisar o balanço de pagamentos, aluno, na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio dessas contas. Ela não pode ficar o tempo todo superavitária, ou seja, com muito excesso de reservas, né, estrangeiras, nem pode ficar com menos. Por quê? Vimos que isso pode ocasionar um endividamento do país, porque o governo tenta sanar através de empréstimos. Isso não é uma boa coisa, porque o dinheiro, o empréstimo vai ter que ser pago, né? E o que seria bom, o ideal, seria aumentar as exportações. Que lembra que a gente viu que a balança comercial, ela é a conta de maior expressão num balanço de pagamentos. Então, a gente conseguindo aumentar as exportações, a entrada de rendas através dessa conta, a gente pode manter um equilíbrio sem precisar pedir dinheiro emprestado a outros países. Então, a análise que tem que ser feita é o que entra e o que sai. Todas as contas têm entradas e saídas, então vocês têm que analisar, saber perceber o que está entrando, através de qual conta e como os governos podem melhorar a situação dessas contas, correto? Bem, alunos, foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu gostaria de retornar em outras disciplinas, gostaria de receber questionamentos, dúvidas, a gente trocar ideias, pode ser no chat, através dos fóruns, enfim, foi muito bom, tá? Então, nos vemos em outras disciplinas, quem sabe. Até mais.